Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações sobre a expectativa para o interrogatório de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a sessão de hoje começa daqui a pouquinho às 9 horas. 9h02, no isso máximo. mesmo. Mônica, 9h02 no máximo. Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia para todo mundo. Pois é, Megali, apesar do Bolsonaro ser o sexto réu da lista que vai depor, né, nessas sessões que começaram ontem, existe a possibilidade dele ser ouvido ainda hoje pelo ministro Alexandre de Moraes. Vai depender da velocidade dos depoimentos dos outros 3 investigados que vêm antes hoje, o almirante Almir Garnier, né, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o general Augusto Heleno. Megali, o Bolsonaro tem direito ao silêncio, como todo réu, né? Mas tudo indica até agora que ele deve falar e deve falar bastante, né? Eu digo tudo indica porque o Bolsonaro, Megali, eu já ouvi de várias fontes, né, que estão com ele nesse momento crucial, ele é considerado indomável pelos auxiliares mais próximos, pelos advogados, uma pessoa que na hora H pode surpreender e pode falar coisas que ninguém espera. Mas o que eu ouvi de um integrante desse núcleo que auxiliou o ex-presidente na defesa é que ele não está demonstrando, Megali, nenhuma disposição de lacrar, de provocar o ministro Alexandre de Moraes, aquele encontro tão esperado, que a gente assistiu no passado, né, pela primeira vez, quando o Lula e o Moro se encontraram, como que o Lula ia se comportar, como é que o Moro ia se comportar. Então tem essa grande expectativa, mas o que eu ouvi é que ele não vai falar, eu sou um ditador, não vai confrontar o ministro Alexandre de Moraes. Um dos integrantes da defesa me disse que ele está levando tudo muito a sério, né? Que ele tem muita coisa para falar, que ele acha que ele tem como se defender, naquela linha, Megali, de que ele pode ter conversado sobre tudo quanto é tipo de assunto com muita gente, mas que ele nunca teria tomado um ato concreto para promover um golpe de Estado no Brasil. Então, deve ser um depoimento sóbrio, essa é a expectativa, mas é só uma expectativa, né, Megali? Porque ele pode, como sempre, na hora H, a gente pode ter alguma surpresa. Agora, ele levou a sério, fez um intensivão com os advogados, se reuniu o fim de semana todo com os advogados para treinar as respostas. Tem uma curiosidade, Megali, que ele dispensou media training, ele não quis outros profissionais além dos advogados. Foi proposto ao ex-presidente, como se acontece com várias pessoas que são réus e que vão depor diante de juiz, ainda mais em processos midiáticos, há profissionais de comunicação especializados em treinar essas pessoas, né? Treinar, inclusive, Megali, os gestos, deixar as mãos sobre as mesas, olhar nos olhos do juiz, ser firme nas respostas, não relaxar nos ombros, porque quando você faz assim para trás, você se desconcentra, então é melhor você ficar numa posição tensa para não se desconcentrar. Tem uma série de particularidades que profissionais muito bem treinados fazem, né? Eles treinam, eles orientam as pessoas. O Bolsonaro, na hora H, dispensou, disse que não queria nada disso, que preferia ficar só com os advogados. Então, sem treino, sem nada, Megali, só com treino jurídico, o ex-presidente vai estar diante de Alexandre de Moraes para rebater todas as acusações, se não hoje, no máximo amanhã, Megali. Essa tática da defesa, Mônica, de dizer que Bolsonaro, embora tenha sondado a possibilidade, não tenha tomado nenhuma atitude concreta rumo a uma ruptura institucional, ela é interessante porque a gente vai ver esse parâmetro ser firmado pela primeira vez na história recente no Brasil, porque nenhum presidente havia esticado tanto a corda, né? Quanto o Bolsonaro. O Brasil vem de um passado recente delicado em que convém você não mexer com esse tipo de ruptura. Você, como um democrata, não flertar com a possibilidade, ainda que remota, de um golpe de Estado. Então o Bolsonaro foi o primeiro presidente em que começou a sugerir algumas ações desse tipo. Quando ia lá e fazia seus discursos dizendo que queria autorização da população, e a população gritava, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo. Ele nunca falou o que era a autorização para quê. Mas todos nós sabíamos, né? E aqueles que estavam autorizando sabiam muito bem também. Mas embora nunca tenha sido dito. Quando pedia nos discursos também para que as pessoas dessem a vida pela nação, eu prometo dar a minha vida, a gente sabia também do que ele estava falando, quando falava da população se armar para lutar contra a tirania, quando dizia que a fraude estava no TSE. Você vai juntando tudo isso,
São muitas meias palavras que enfim, compõem ali algum todo. E este julgamento terá a possibilidade de dizer se Bolsonaro, com esses gestos oblíquos, mas nunca definitivos, né? Ele nunca falou, vamos dar um golpe de Estado, ele nunca foi assertivo, ele nunca deu realmente aquele último passo. Talvez o mais perto que tenha chegado tenha sido nessa reunião com os chefes dos 3 poderes. Não deu porque também não toparam, né? A proposta foi feita ali, os planos foram apresentados, ele não encontrou guarida ali nos 3 poderes armados, e aí a coisa realmente não andou. A gente vai ver o quanto um presidente tem direito de caminhar até a beira do abismo sem pular de fato. Deu para entender aquilo que eu tô falando? Né? Nunca, eu acho que sim, né, Megali? Nunca nenhum presidente tinha se aproximado tanto do abismo. Desculpa, Mônica. Não, desculpa você, eu que te interrompi, mas eu acho que sim, lógico, o que você está falando tudo que o Bolsonaro fez é curioso porque ele fez a céu aberto, né? Então nenhum presidente tinha ido a um comício dizer que não obedeceria a ordens judiciais, nenhum presidente antes tinha atacado o Supremo. Olha que o PT foi julgado, condenado, as suas maiores lideranças presas, criticava-se muito o ministro Joaquim Barbosa na época, mas não um ataque sistêmico e sistemático contra o Supremo, né? Havia uma liturgia. Então, eu estava revendo outro dia um vídeo de ministros do Supremo Tribunal Federal que tinham ido a Nova York num evento, e as pessoas na porta balançando o carro dos ministros, né, falando SOS Forças Armadas. Esse era o grande grito de guerra. SOS Forças Armadas, SOS Forças Armadas. Então criou-se sim no país, tanto que foi algo estimulado que hoje não existe mais, né, Megali? Está todo mundo quieto em suas casas, pode existir um sentimento, mas sabe-se que é crime, né, você tentar enfim, chamar as Forças Armadas para assumirem o poder. Então é isso que você está falando, é correto. Quer dizer, o Supremo, a Justiça vai colocar um limite. Isso você pode debater tudo no país. Debate é tudo conversa de bar ou não, como disse o Cid, né? Era uma conversa de bar ou era mais do que uma conversa de bar? Então não é só o que o Cid está falando, não é só o que o Bolsonaro vai falar, tem todo um conjunto de fatos que vão levar os juízes a dizer, não, aqui se passou da linha vermelha, né? Então vamos esperar, mas ele está disposto ali, Megali, parece, né? E parece que está com uma postura sóbria e séria de chegar lá e falar ao lado dele, né? Falar que, enfim, eu acho que a linha vai ser essa. Houve debates, houve pressões, mas eu nunca saí das 4 linhas da Constituição, eu sempre fiquei nelas. Essa vai ser a defesa dele. Vamos ver se o conjunto dá razão coisa, a ele ou não, né? Aquela coisa, né, Mônica? Dentro da Constituição tem de tudo. Tudo. Assim como dentro da farmácia há drogas ali que eu posso usar para matar alguém. Eu posso cometer assassinato com coisas compradas ali dentro da farmácia da esquina. Sim, aqueles recursos estavam todos na Constituição para serem usados no caso de uma convulsão social que não se dava naquela época. Mas enfim, aguardemos, né? Vai ser uma semana bastante movimentada. E Mônica Bergamo volta amanhã, com outros assuntos sempre exclusivos. Bom trabalho para você, Mônica. Até amanhã. E correção aqui, tá? As 3 forças armadas e não os 3 poderes armados, tá? 3 poderes são uma coisa e 3 forças armadas da nação são outra coisa. Obrigado a quem escreveu.